Vamos lá, Josué capítulo 1, queridos, que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, está no máximo aí a luz? Está tudo no alto aí? Então tá bom então, senão fica muito escuro, né, a gente não consegue enxergar. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te e atravessa este Jordão, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Amém? Vamos parar por aqui. Sabe, queridos, eu explicava para os irmãos ontem, aqui no culto de células, que o chamado de Josué era um chamado extremamente desafiador. Ele entraria com o povo de Deus, o povo de Israel, na terra prometida. Vamos lá, amém? Já tentou guiar alguém? É extremamente desafiador você guiar outras pessoas. Por exemplo, eu até brincava com eles ontem. Não sei se já aconteceu com você. Você já fez alguma caravana alguma vez? Saiu em carreata? Sempre dá errado. Porque na igreja, quando a gente vai num lugar assim que tem que ir em carreata, vamos na Praça da Sé, vamos no sítio, vamos na praia, aí sai a carreata, 20 carros, 15 carros, sempre dá errado, não é verdade? Sempre dá errado. Aí o líder vai na frente puxando, e o resto vai atrás. Aí sempre tem um irmão que é um engraçadinho, que quer mostrar que já aprendeu a colocar a quinta marcha já, né? Aí ele passa em todo mundo. Outro dia eu estava dirigindo e o irmão passou com tudo, dando tchau assim. Falei: onde esse Zé Mané vai, meu Deus do céu? Ele sabe o caminho? Não sabe. Falei: aí sempre tem um irmão também que ainda não aprendeu a passar da segunda para a terceira, porque tem isso também, né? E esse irmão sempre fica em quarto. Porque se tem 15 carros, ele fica em quarto, ele vai bem devagarzinho, ele atrasa todos os outros 10 que estão atrás dele. E aí o irmão inventa de seguir um outro carro, e quando era para chegar em Mariporã, o irmão chega em Budas Artes. E aí, irmão, onde você está? É aquele caos, é difícil. Tenta pegar 6, 7 crianças e passear com ela na rua para você ver. Mas não é 6 crianças mansinha, não. 6 crianças, filho de crente mesmo, porque você sabe que filho de crente sabe que filho de crente ele ganha sempre a porção dobrada. Então você não consegue, você fica doido. Eu até dei uma dica para eles ontem aqui: quando você for sair com mais de 3 crianças, é bom você amarrar na coleira, e você vai segurando ele assim, não tem como deixar ele escapar. É muito difícil você guiar pessoas, e ele tinha agora o compromisso de guiar pessoas para que pudessem entrar na eternidade. Eternidade não, perdão. Pudessem entrar na terra prometida, Canaã, a terra que Deus havia feito um pacto jurado que daria para eles. Josué consegue entrar? Josué consegue entrar na terra prometida? Quem entra com ele? O povo. Não entrou sozinho. Quem entrou com ele, irmãos? Vocês estão com medo aí, gente? Fala. O povo entrou com ele. Meu Deus, será que mudou agora a Bíblia? Tem uma Bíblia aí, a Bíblia 2, que está reeditada, está diferente? Não. Quem entrou com ele, irmãos? O povo. Mas que povo que entrou com ele? A Bíblia fala qual foi o povo. Em Números capítulo 32, vai nos fornecer aqui. Então você que veio ontem na igreja, então agora a ministração vai para outro lado, tá?
Você não vai ouvir de novo o que você ouviu ontem. Números capítulo 32. Eu queria que você participasse tanto em nome de Jesus aí, querido. Aleluia. Parece que a gente tem que vir mais empolgado para a igreja, irmãos. Parece que um tempo atrás aqui eu ficava vendo os jovens aqui, eles dançavam, celebravam tanto. Parece que vocês estão meio desanimados. Vocês estão com problema na vida amorosa, irmãos? Vamos lá, meu. Teu amado é Jesus, então você tem que ficar empolgado com ele, né? Entendeu, Aldi? Vamos lá, Aldi. Você está muito desanimado, Aldi. Vamos lá, então vamos, agora vai. Olha lá, Números capítulo 32, versículo 11. Estes homens que saíram do Egito, da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra que prometi, como juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não me seguiram de modo íntegro, com exceção a dois camaradas, Caleb e Josué, que obedeceram fielmente. Então quem veio hoje de manhã ouviu um pouco sobre isso, que obedeceram fielmente as ordens do Senhor, com inteireza de coração. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e o fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu, olha aí, irmãos, por completo aquela geração que fez o que desagradou a Yahvé. Então quando a gente fala, o povo entrou com Josué na terra prometida, exato, tá certo. Mas qual povo? Porque se você estudar Números 14, depois você estuda isso na sua casa, você vai ver que o povo começou a murmurar, irmãos. Quando eles viram que tinha gigante na terra, eles começaram a murmurar e falaram, vamos levantar um outro líder aí. E aí a democracia, né, levou a eles a dizer, não, a gente quer um outro líder para levar a gente de volta para o Egito, para ser escravo. E a Bíblia diz que Moisés e Arão preocupados, falaram, meu Deus do céu, que povo louco. E aí entraram correndo na tenda do encontro e ficaram ali orando. E a Bíblia fala que Deus apresentou a eles por uma nuvem de glória, e o povo ficou esperando. Enquanto os caras estavam lá orando, o povo com a pedra na mão aqui, falou, ó, que sair a gente apedreja. E foi num episódio desse que Moisés ele acaba se irando, e ele fere a rocha em Meribá. As pessoas morrem pela desobediência, e Deus ele fica extremamente indignado com a burrice, a teimosia, a ignorância, a soberba, a imbecilidade daquele povo. Diz, não é possível, eles preferem serem escravos do que lutar por uma terra para eles. E aí a pior coisa, eles começaram a murmurar, e quando eles começam a murmurar, Deus diz, eles não podem entrar na terra que eu tenho para eles. E o texto vai dizer que as únicas pessoas que fizeram diferente, irmãos, foram Josué e Caleb. E Deus então confere a terra prometida a Josué e a Caleb, e um tipo de pessoa aqui, quem? Todo mundo que tinha menos de 20 anos, ou seja, uma outra geração. Os adultos, os crescidos, todos eles caíram em murmuração, e Deus disse, eles não podem entrar na terra prometida. E eles ficaram vagando por 40 anos, até que o último morreu. Quando o último murmurador morreu, a outra geração entrou na terra prometida junto com Josué e junto com Caleb. Eu dizia ontem aqui, irmãos, então essa é a geração, essas são as pessoas que entraram na terra prometida, uma nova geração. Diga mais alto, aleluia. Os velhos não entraram, os murmuradores não entraram, uma nova geração entrou, uma nova. Você
já deve estar começando a se familiarizar com o que eu estou dizendo aqui. Uma nova geração entrou na terra prometida. Eu dizia ontem aqui, irmãos, que o episódio da liderança de Josué fazendo o povo entrar com os peregrinos na terra prometida serve de comparação. Era uma sombra das coisas que aconteceriam no nosso tempo, então elas servem de comparação para nós. Hoje, querido, nós não estamos peregrinando para entrar numa terra prometida que é estabelecida diante dos homens, mas nós estamos caminhando porque nós cremos por intermédio da fé que a nossa peregrinação vai nos levar a uma terra do qual o homem ainda não tem significado, ele não consegue raciocinar a respeito dela, e eu estou falando da eternidade. E da mesma forma que aconteceu com Josué no episódio dos israelitas, onde uma nova geração precisou ser formada, então Josué e Caleb, que já eram velhos e avançados em idade, eles formaram uma nova geração com uma consciência diferente da anterior, porque a consciência anterior eram aquelas pessoas que moravam no Egito e queriam ficar no Egito. Agora a nova geração não, a nova geração tinha nascido no deserto, a nova geração eram filhos daquelas pessoas, e eles não queriam ser escravos porque eles nunca tinham sido escravos, então agora eles tinham uma nova consciência, era uma nova geração, então eles estavam habilitados a entrar na terra prometida. Da mesma forma será assim para nós. Estamos peregrinando para entrar na terra prometida, mas quem é que vai entrar na terra prometida? Uma nova geração. Que desânimo, irmãos, parece que eu estou pregando na igreja católica. Vamos lá, isso aqui é a igreja protestante, isso aqui é a igreja pentecostal, da glória! Uma nova criação, querido, uma nova criatura, alguém que possui uma nova mentalidade, não é a mentalidade anterior, é uma nova mentalidade. Amém? Sabe, querido, nós vamos entender algo. Nós não vamos entrar no céu possuindo uma mentalidade velha. Eu até conversava com um gaúcho esses dias e ele falou para mim: não, o irmão mudou muito. Eu falei: pois é, mas o reino do céu não vai ser constituído por pessoas que mudaram muito. O reino dos céus vai ser constituído por pessoas que mudaram tudo. Deus nos trouxe aqui na igreja para você melhorar bastante, para você mudar bastante. Ele trouxe você aqui para você ser uma nova criatura. Você já leu lá que aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então a questão aqui é: uma velha criatura precisa morrer no deserto para que uma nova geração seja discipulada segundo a consciência de Josué e de Caleb, ou seja, segundo uma consciência tradicional que acredita na promessa e na veracidade das palavras de Deus. Amém? Então a palavra é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Então era o que acreditava Josué, era o que acreditava Caleb, mas uma nova geração precisava ser constituída, construída, ensinada. E aqui está, irmãos, onde o Senhor Jesus começou a falar muito ao meu coração. Coloca para mim aí João capítulo 3. Você observando aqui, irmãos, aí a gente vai lendo bem rapidinho. Diz assim, ó: Jesus respondeu, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora vai lá, próximo versículo, Mateus 18:3, bem rapidinho, Paulo, vai lá. E disse: com toda certeza vos afirmo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Próximo agora, Efésios: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O que ele está querendo dizer?
Repare que Jesus ele vai dando exemplos, e o último por intermédio de Paulo. E o que o Senhor Jesus falou no meu coração aqui, que trata-se de geração em evolução. A primeira coisa Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Meu Deus do céu, você tem que nascer de novo. Não é isso? Aí depois lá na frente, quando as crianças estão reunidas ao redor de Jesus, ele fala: para entrar no reino você tem que ser como criança. E aí o Espírito Santo vai falar por intermédio de Paulo: só que você tem que evoluir e crescer a maturidade de Cristo. Geração em evolução é o nome disso. Nasceu de novo, se tornou criança e agora está crescendo para chegar à estatura de Cristo. Irmãos, Josué não entrou na terra prometida com um bando de criança. Josué não entrou na terra prometida com uma mulher e lá ele produziu filhos e foi tudo novo. Não. Era uma geração que precisava evoluir. Aleluia. E aqui, irmãos, que nós começamos a entender quando é que nós estamos aprimorando o cristão que há dentro de nós, caminhando para a eternidade. Quando nós nascemos de novo, nos tornamos como criança, mas a gente começa a crescer. Só que agora o nosso crescimento não é como a geração anterior que havia em nós, a velha criatura, mas agora o nosso crescimento é seguindo a maturidade de Cristo para alcançar a estatura dele. Amém? É o que nós já falamos aqui uma vez. O novo nascimento exige evolução. É a evolução no novo nascimento. É o crescimento no novo nascimento. E aí começa a ficar problemático, irmãos, quando você começa a notar em alguns irmãos que deveriam estar evoluindo, e esses irmãos começam a retroceder. Paulo vai dizer isso. Vocês eram para ser conselhos para os outros, exemplos para os outros. Eu vou ter que repreender vocês. Sabe, irmão, as necessidades que nós temos, as tentações que nós sofremos, os problemas que nós temos, se a gente não tomar cuidado, a mentalidade do mundo nos tenta, e a gente retrocede ao invés de progredir. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos meio que por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Olha o texto: e conforme a sua glória, e conforme a sua imagem, estamos sendo transformados de glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Que dia que foi? Foi quinta-feira? Foi quinta, né? Foi quinta, né? Que nós falávamos que a noiva do Senhor que vai entrar na eternidade não é uma noiva esbagalhada. Foi quinta? Foi quinta? Foi quinta, né? A impressão que dá, outro dia eu ouvi o irmão falando assim, não, nem que eu chegue no céu todo arrebentado, pelo menos que eu chegue lá. Ô pastor, eu chegando no céu já tá bom, nem que eu chegue todo destruído. Sabe, quando você vem do emprego segunda-feira à tarde, não vou falar sexta-feira, porque sexta-feira você fica animado, porque é o último dia, né? Mas de segunda, o pastor terminou o culto tarde, pode falar, irmão, não tem problema não, pode falar. O pastor terminou o culto tarde, você acordou cedo, você trabalhou o dia inteiro, e aí você volta arrebentado para casa, sabe? Arrebentado. A impressão que dá, irmãos, é que se a gente chegar lá no final, na eternidade, todo estropiado, pelo menos eu cheguei. Não. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia diz que Deus ele está regenerando a noiva dele, por intermédio da palavra, que é a água, para que quando ele for se encontrar com a noiva, 5,17, né? Quando ele for se encontrar com a noiva, ele vai se encontrar com uma noiva sem mácula, transformada, perfeita. Então quem for entrar no céu não vai entrar com pecado, com problema, ele vai entrar na estatura de Cristo. Aí quando você vai lá e vê Deus falando assim para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, essa promessa continua para nós.
Nós andamos de glória em glória para alcançar a maturidade, a estatura de Cristo, uma nova geração, uma nova consciência para entrar na terra prometida, na eternidade. A velha criatura, ela tem que ficar no deserto. A velha geração, ela tem que morrer no deserto. Nossa velha criatura precisa morrer, irmãos. Nossos velhos costumes, nossas velhas práticas, nosso velho gênio, nosso velho comportamento tem que ficar aqui no deserto. É hora de morrer em nós aquela criatura velha, murmuradora, para que uma nova geração, novo nascimento, criança, e começa a ser transformado para alcançar a maturidade de Cristo. Nasce de novo, seja criança, caminhe para a maturidade. Aleluia! E aí nós vamos tomar alguns cuidados, porque se nós não tomarmos alguns cuidados, pode ser que algumas coisas possam começar a comprometer a nossa evolução, o nosso crescimento. E a Bíblia vai falar sobre isso. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Quantos querem caminhar aí, irmãos? De glória em glória. Quantos querem caminhar? De glória em glória. Aleluia. Irmão, abra aí, 1 Coríntios capítulo 10, vai lá. Primeiro Coríntios capítulo 10, versículo 1. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis nossos antepassados, que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha que os acompanhava, que essa rocha era Cristo. Aleluia! Entretanto, agora, olha o cuidado. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Continue. Esses fatos ocorreram, olha isso, irmãos, olha esse texto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Então repare como Deus está nos exortando, mostrando o passado. Sabe, querido, toda vez que você olhar para a história, toda vez que você olhar para trás, você vai perceber Deus mostrando em algum momento, em alguém, falhas, erros, que precisam ser aprendidos por nós, uma nova geração, a fim que a gente não caia e copie esses erros. O grande problema é quando uma geração não aprende com a outra. O grande problema é quando uma geração sofre e, por não ser ensinada mediante o erro da geração anterior, esta geração posterior cai no mesmo erro, ou por vezes cai no erro pior. É preciso nós começarmos a olhar para trás e ver o quanto nós sofremos em determinados momentos da nossa vida por permitir que uma geração murmuradora, pecaminosa, que existia dentro de nós, morreu no deserto. Sofreu por não permitir uma renovação da mente. Em Romanos 12:2 vai dizer isso: renovai a vossa mente, transformai a vossa mente. Amém? Então olhe para trás, querido, a fim de que esta nova geração, esta nova criatura que habita dentro de nós hoje, seja confrontada com o passado para que não repita os seus erros. Eu creio que o Senhor Jesus está falando com você agora. Amém? Eu acho que muitos jovens que estão aqui
poderiam evitar sérios problemas na vida sentimental se começassem a olhar para o casamento dos pais. Mas a gente dificilmente faz esse tipo de exercício na vida sentimental, na vida financeira, na vida principalmente espiritual. É aí que a gente percebe que os erros vão se repetindo. Sabe, querido, isso é profundo. Eu acho que a gente precisa começar a analisar sobre a nossa vida e ver se essa nova criatura, do qual agora estou falando, que estou vivendo nela, não está começando a repetir os erros que era da velha criatura. Se essa nova geração que está se dizendo habilitado para entrar na terra prometida, não está cometendo os mesmos erros daquela geração que não entrou. Compare quem era você como nova criatura, quem é você como nova criatura e quem era você como uma velha criatura, e veja se essa evolução está sendo comprometida ou se ela está sendo digamos que, como é que fala? Ela está sendo motivada, impulsionada. Se quando eu olho para trás eu digo, não, hoje é uma nova criatura que está em evolução, porque algumas pessoas estão dizendo, não, eu sou nova criatura, mas pode ser que os erros estão sendo cometidos. E a comparação aqui é o erro de um povo que não entrou na terra que era prometida, e a eternidade hoje foi prometida para nós, irmãos, e pode ser que a gente não entre. Não, pastor, mas eu sou um calvinista convicto, e a graça do predestinado diz que não. Pois é, mas vamos ver o que a Bíblia fala, eu também creio nisso, mas eu não creio nisso absurdamente a ponto de não aceitar o que o texto bíblico diz. E ele diz, versículo 6, esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim como eles fizeram. Aí ele vai dizer, não vos tornei idólatras, como alguns deles foram, como está escrito, o povo se assentou para comer e beber e se levantou para se entregar a orgias. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 23.000 pessoas. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pela serpente. Pois é, irmãos, aí ele está dizendo aqui que lá no povo de Israel, no meio deles, eles estavam colocando o que? A prova a paciência de Cristo. Mas eles nem sabiam que Cristo estava com eles, mas Cristo estava com eles. O problema é quando eu começo a colocar à prova a paciência de Cristo, achando que Jesus não está entrando comigo nos rolinhos que eu faço. Ele sabe o que você está fazendo, cabeção. Ou você achou que ninguém sabia porque o pastor não sabe, né? E nem, sei lá, seu pai, tua mãe. Cristo sabe. E a gente começa a colocar a prova quando a gente finge que nada está acontecendo. Irmãos, isso é muito importante. A cidade de Corinto na Grécia, tinha aproximadamente 1000 templos pagãos, templos de festas pagãs, festas ímpias, cheias de perversidade e imoralidade, do qual eles praticavam orgias. E ele está dizendo, o povo de Israel começou assim a andar no meio do povo do mundo e começou a fazer igual. E é o que nós estávamos falando hoje aqui de manhã, irmãos. O grande problema é que a pessoa começa a andar no caminho da graça, e ela diz, não, então agora eu estou indo na igreja, e ninguém vai pegar no meu pé, eu não quero saber de ninguém me aconselhando, eu não quero saber de ninguém falando nada para mim, porque eu quero viver a vida do jeito que eu quero. Pois é, há um princípio no direito, que é o princípio da legalidade, que diz que não existe crime que o condene, sem que anteriormente o prescreva. Então, você não vai ser multado por não estar usando o cinto de segurança, se você não tiver uma lei que diz, não use o cinto de segurança. Simples. Pois é, querido. E o grande problema é que a gente acha que Deus ele não vai nos confrontar em nada, por isso a gente se sente no direito de fazer tudo que vier na nossa cabeça. Então vem na minha cabeça, eu faço. O que vem na minha ideia, eu faço e pronto, e ninguém fala nada. Não, querido. Não. Porque Cristo, Ele vai cobrar de nós a evolução que Ele espera de nós.
Amém, queridos? Isso acontece, a ministração de semana passada, diga mais alto esse amém. Isso acontece pelo corpo de Cristo, do qual agora nós estamos desejando fazer parte. Amém? Sabe, irmão, aquela igreja de Corinto precisava ouvir isso aqui, cara. O mundo está mexendo com a cabeça de vocês. E eu te faço uma pergunta, não precisa responder para mim não, mas responde para você. O mundo tem feito a tua cabeça? O mundo tem mexido com a sua cabeça? O mundo tem mexido, tem aguçado, tem despertado desejo em você, tem despertado paixões em você? Porque aquele povo não virou murmurador de uma hora para outra. Antes deles se tornarem murmuradores, eles se tornaram idólatras. Antes deles se tornarem murmuradores, eles construíram bodes de ouros, eles queimaram incensos a outros deuses. Não pense você que você vai se apostatar da sua fé, vai desviar do evangelho, da sã doutrina, vai não desejar mais o corpo de Cristo de uma hora para outra e murmurar contra Deus. Tudo é um processo. Primeiro você discorda do irmão, depois você discorda do pastor, depois você discorda da igreja, depois você discorda de todas as igrejas, e depois você discorda de algumas coisas da Bíblia, e depois você discorda de Deus. Então aqui, irmãos, uma luz começa a acender. Um dia, a maioria de vocês que estão aqui, você declarou: eu nasci de novo. E o que o Espírito Santo começa a cobrar em mim e você é: vamos evoluir e se tornar uma nova geração, uma nova criatura, uma nova geração que vai entrar numa nova terra, numa nova Jerusalém. Amém? Versículo 9, 10. Não vos entregueis à murmuração, como algum deles resmungaram e foram todos mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência. Cara, olha esse texto. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós. Olha esse texto, irmão. Meu Deus do céu, vocês não estão lendo isso aí não, irmão? É para você falar alguma coisa aí, irmãos. Olha esse texto, irmão. Olha isso. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, a quem o final dos tempos já chegou. Aleluia! Tem muita coisa acontecendo, querido. Isso é uma advertência, porque nós vivemos o final. Nós vivemos o final. Não, Jesus não voltou ainda não, pastor. Pois é, vai falar para quem morreu ontem se ele não voltou. Jesus não voltou ainda não, pastor. Pois é, vai falar para quem morreu lá na bomba de Hiroshima, Nagasaki, 40 anos atrás. A questão aqui, querido, não é o nosso tempo descrito, esperado, a nossa expectativa, mas são os tempos proféticos de Deus, e só Ele sabe qual é o tempo ideal para você, querido. Então, para algumas coisas não tem tempo, para pedir perdão, para se arrepender, para mudar, para ganhar almas, para se conscientizar, para se libertar do pecado, para abandonar o pecado. Não tem tempo, não tem tempo. O tempo é agora, é imediato. Vai e faz agora, porque está acabando o seu tempo. É como uma bússola não, é como uma ampulheta, e você só pode virar ela uma vez, e a areia está acabando, e você está observando que o tempo está acabando. Então vai. Uma palavra profética do Espírito Santo tem que impulsionar você nesta noite a dizer: se arrependa, perdoe, mude o seu coração, mude a sua caminhada. O seu tempo está acabando as suas oportunidades, está acabando a sua chance, e agora é a hora de você experimentar uma evolução nessa nova criatura que você confessou. Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Porque para o reino dos céus é preciso nascer de novo, ser como criança e caminhar rumo à maturidade da estatura de Cristo. Amém? Assim sendo, aquele que julga está de pé, cuide para que não caia, porque não vem tentação senão humana.
Mas fiel é Deus que não permitirá que a gente seja tentado naquilo que vai além do que podemos suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá um livramento para que possamos suportar. Aleluia. Amém. Em Hebreus a Bíblia vai falar também do mesmo caso, e eu quero ler esse texto com vocês. Hebreus capítulo 4. Olha os cuidados que nós temos que tomar na evolução. 4, versículo. Deixa eu ver. Hebreus 4, né? Hebreus 4, gente? Então, desculpa, Hebreus 3. Hebreus 3, 7. Não, vamos ler o 7 não, porque a gente já leu o 7 aqui umas 1000 vezes na igreja. Vamos do 14 para baixo. Por quê? Passamos a ser participantes de Cristo. Caramba, hein? Vou falar de novo. Se você não dá um glória a Deus agora, é porque você está muito mal. Porquanto passamos a ser participantes de Cristo. Mas vai ter um porém aí. Desde que na realidade nos apeguemos até o fim. A fé que nele depositamos desde o início. Não adianta sair do Egito, tem que chegar na terra prometida. Não adianta vir para a igreja, não adianta batizar, não adianta gostar dos hinos, não adianta ter camisa evangélica, não adianta cultivar um estilo cristão. Tem que nascer de novo, ser criança, ser maduro e chegar na eternidade. Aleluia! Não podemos permitir que a nossa evolução se estagne, fique estagnada, comprometida. Aqui está o texto que está nos auxiliando nos cuidados que nós temos que tomar. Olha o versículo 5. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a voz, a sua voz. Deixa esse versículo aí na tela. Não endureçai o vosso coração, como aconteceu na rebelião. Vamos continuar, depois você volta para o versículo 15 aí. Vai lá, 16. Ora, quem foram os que não ouviram, senão os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito guiados por Moisés? 17. E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram no deserto? A quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos deste modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Volta ao versículo 15. E a incredulidade nasce aqui, ó. Coração endurecido. Sabe, querido, é tão fácil você endurecer o seu coração. É tão fácil você fechar o seu coração. Sabe, irmãos, mas um coração endurecido, um coração impermeável, ele não pode ser moldado por Deus. Por isso Deus ele vai dizer assim: eu preciso, quem eu não rejeito? O aflito, o quebrantado, o de coração acessível, que eu possa manusear, trabalhar. Onde é que as palavras de Cristo em nossa vida pararam de ter peso? Onde é que as palavras de Cristo em nossa vida deixaram de ter primazia? Onde é que a voz de Cristo em nossa vida já não soa mais no seu sentido imperativo, como uma ordem? Onde é que eu comecei a secundarizar aquilo que Cristo fala, e agora se Cristo fala, não fala, pouca importância, agora eu tenho meu ponto de vista, agora eu penso assim, agora a minha carne fala assim? A chamada é: não endureça seu coração, não endureça o seu coração. Vai lá, Jeremias, é Jeremias, né?
Foi na casa do oleiro, não foi? Vai lá, né? Vai lá na casa do oleiro e você vai ver como eu trabalho, como eu faço, refaço, como eu desfaço. Porque tem uma massa ali do qual eu posso manipular. Ela é maleável, ela está encharcada de água. Deixa essa rocha que é Cristo, que vem com água para purificar a noiva, amolecer esse coração endurecido, para que você esteja acessível ao que Ele quer transformar. A gente não consegue mudar a gente velha, a gente não consegue mudar a gente que já tem opinião. Pega a criancinha do tamanho do Daniel, tamanho do Levi, tamanho do Elia, coloca ele no curso do inglês. Daqui 2 anos, 3 anos, ele dá what's your name, baby, love, e ele vai estar falando que é uma beleza. Agora põe vocês aí velhos no inglês, vocês não aprendem nem que a vaca tussa. Pastor, não falei isso não, eu estava pensando em entrar no inglês esse ano. Nem entra, você não vai aprender nada, irmão. É verdade, velho, a coisa mais difícil é velho aprender as coisas. Não é só falar inglês não. Tenta ensinar velho a andar de bicicleta, tenta ensinar, leva o velho para fazer academia, 2 semanas ele desanima, tem que começar novo. Nossa, eu estou desanimando um monte de gente pelo jeito aí, né? Mas eu estou falando alguma besteira aí, irmão? Já dizia minha mãe: cavalo velho não aprende a marchar. Não é? Vocês nunca ouviram isso? Só cavalo novo. Pois é, irmão. Se a gente ficar se comportando como velha criatura, como velha geração, aquele que é muito ofendido endurece a sua cerviz, fica duro. Então agora é hora da gente permitir, irmãos, que o novo nascimento ganhe, sabe, ganhe primazia em nosso coração, e ele comece a transformar, porque Deus só pode transformar algo que é novo. Então quando eu vejo chegando aqui na igreja, por exemplo, ontem eu falava de alguns irmãos aqui na igreja que já vieram de outros ministérios, irmãos que já tinham vida com Deus, irmãos que já tinham participado de ministério, tudo quanto é jeito, irmão, e aprendido com um monte de pastor, melhor do que a gente aqui, irmão, mas aí chega aqui com o coração de servo disposto a aprender. Deus, Ele não vai trabalhar com pessoas que já sabem, pessoas que já têm a sua opinião, o seu ponto de vista. Ele vai trabalhar com pessoas que nasceram de novo, com pessoas que desejaram ser criança e agora vão aprender na medida da maturidade, da estatura, do tamanho de Cristo. De repente Jesus, Ele fala com sinceridade no seu coração: você precisa esquecer tudo que você sabe e aprender de novo, senão você vai continuar se comportando como uma geração velha. E a geração velha morreu no deserto, querido, mas a eternidade está aí para você. Uma nova geração, um novo coração. E não é para ficar lá preso na infantilidade não, mas é para evoluir. Aleluia. Amém? Novo nascimento exige desenvolvimento. Aleluia. Versículo, agora vai no capítulo 4. Portanto, ainda que nos tenha sido ortogado a promessa de ingresso no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareçam ter falhado. Porquanto somos todos, esse texto de Hebreus 4:1, ele é bem confrontador, irmãos. Porque ele está dizendo: olha, você pode ter saído do Egito, pode ter sido chamado, mas pode ser que o ingresso está falhando na sua vida. E ele vai nos apontar do porquê disso. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Sabe, cara, tem alguns versículos que você lê eles, você analisa, você joga para a sua vida. O que é que está valendo o que você ouve aqui? O que é que está valendo na tua vida o que você lê? O que está valendo na tua vida o que você recebe? Entendeu? Ele está dizendo isso, porque para o povo de Israel não valeu nada tudo que aconteceu. E olha que eles tiveram extremas manifestações de Deus, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram.
porquanto somos nós os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então estava preparado para eles. Deus não chamou eles para sair do Egito para eles morrerem no deserto. Deus chamou eles para sair do Egito porque Ele queria que eles entrassem na terra prometida, mas eles decidiram morrer antes, porque não tiveram fé suficiente. Pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia nesses termos: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. 5. E novamente no texto citado há pouco confirma: jamais entrarão no meu descanso. Deus fez tudo, e no sétimo dia Ele falou: agora eu vou descansar. Aí a gente lê de qualquer jeito, presta atenção no que o texto está dizendo. Deus, Ele fez tudo e disse: agora eu vou descansar. E agora Ele põe o homem para peregrinar. Assim como Ele trabalhou, o homem está peregrinando para o homem entrar no descanso de Deus. O que é que você tem para o descanso? Você tem para o descanso o momento mais gratificante e mais merecido que você tem, porque você trabalhou a semana inteira e você fala: agora eu sou digno do descanso. O descanso é tão sagrado como o trabalho. Pois é, Deus, Ele nos colocou numa caminhada para nós alcançarmos o descanso dEle. Ou seja, todo tipo de atributo que se refere à felicidade, à realização, do qual Deus é participante, Ele quer que nós participemos disso também. Mas a mensagem está dizendo que pode ser que alguns estão falhando nisso. E quando é que você falha? Quando você falha para entrar no descanso? Quando? Quando é que você falha para não entrar no descanso? Quando você trabalha no descanso. O descanso não foi feito para trabalhar, o descanso foi feito para descansar. E o problema está, querido, quando as nossas prioridades estão trocadas. É por isso que Davi vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele me atendeu. Esse era o problema do povo que não tinha fé, porque eles não entendiam que eles iam entrar na terra prometida para descansar. Eles estavam na cabeça dele que eles teriam que entrar na terra prometida para lutar, para conquistar, mas aquela era uma conquista que Deus daria para eles. Então eles não tinham que temer. Então, na hora de descansar no Senhor, eles preferiram murmurar. E é isso que Deus está dizendo: nós endurecemos o nosso coração. Nós mostramos uma mentalidade de uma geração com a mente endurecida, com o coração endurecido, quando nós não conseguimos entrar no descanso do Senhor. Ter fé, fé é uma certeza, confiar, esperar nele. E aí eu volto no início da ministração, aí a gente não consegue olhar para trás e ver os nossos erros, e ao invés de descansar, a gente sai repetindo erro atrás de erro. Sabe, irmão, Deus está falando para você nessa noite, irmão, é hora de você parar. Você está tendo muita ideia na tua cabeça, e toda ideia que você está tendo, você se frustra uma em cima da outra. Você está tendo muito projeto, muito esforço, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e você começa a perceber que não está dando nada certo o que você está fazendo, porque de repente não é hora de você fazer as coisas, não é hora de você projetar as coisas, é hora de você descansar no Senhor, entender que é algo que é dele para a tua vida, do qual Ele vai permitir com que você cresça. Em Romanos 8 a Bíblia vai falar sobre isso, que as coisas que acontecem na nossa vida contribuem para o plano, não é o nosso plano, cooperam para o plano daqueles que amam a Deus. Então o plano não é nosso, o plano é de Deus. E a gente está vivendo muito a nossa convicção, a nossa aspiração, o nosso sonho, o nosso desejo,
mas o descanso era de Deus, e eles entrariam nesse descanso. Não é Deus quem vai entrar no seu descanso, é você quem vai entrar no descanso dele. As igrejas precisam de parar de pregar que Deus vai entrar no teu sonho, Deus vai entrar no teu projeto, Deus vai entrar na tua vida, Deus vai mudar o seu plano, Deus vai entrar no teu plano. Ao contrário, somos nós que estamos pedindo para Deus reformular a nossa mente, para nós acessarmos o plano de Deus, o descanso de Deus, a vontade de Deus. Deus é grande demais para entrar num sonho tão pequeno igual o teu. Acesse o descanso de Deus. Ah, mas isso aí me confronta muito. Pois é, confrontou eles, por isso eles não tiveram fé para descansar e morreram ali. Amém? Uma nova geração precisa evoluir dentro de nós, irmãos, que pensa desse jeito. Amém? Amém? Alguém vibra com isso aí em nome de Jesus? Dá um brado aí em nome de Jesus, irmão. Não é o que muitos de vocês gostariam de ouvir, não, mas às vezes a gente tem que ouvir o que a gente não gosta. O que a gente quer ouvir vai nos manter do mesmo jeito, irmão. Amém? É hora de nós acessarmos o descanso dele. Vamos terminar. Qual versículo a gente parou? 6. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles que antes foram pregados as boas novas não vos ingressaram por causa da desobediência. Olha aqui, ainda faltam alguns para entrar. Grava aqui, tem como gravar aí? Grava essa frase. Ainda faltam alguns para entrar. Ainda faltam alguns para entrar. Grava isso. Grava isso, por favor. Determina Deus uma nova oportunidade que se chama hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvides a voz, não endureçai o vosso coração. Salmo 95, 7 diz isso. Agora olha isso aqui, cara. Porque se Josué lhe tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito a declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Josué entra com o povo na terra prometida, e Deus fala: entraram? Pois é, agora tem um descanso em outro dia. Quando o povo achou que eles tinham entrado na terra prometida, Deus falou: agora é outra terra prometida que eu estou falando. Aleluia. Não há nada mais bonito quando um cara tem uma geração nova dentro de si, uma mentalidade nova dentro de si, um novo homem dentro dele, e ele chega no lugar do qual ele fala: pronto, alcancei o que eu queria. Aí Deus fala para ele: agora você vai continuar avançando, porque agora é o que eu quero na tua vida. É o que eu quero, não é o que você quer. Aleluia, irmãos. Por isso, tá vendo, irmãos, vocês estavam aqui ontem, a particularidade do chamado de Josué com o nosso chamado. Josué era um guia que levava o povo à terra prometida, mas nós somos igual a ele, porque nós estamos levando pessoas para o mesmo lugar que ele levou. E o texto está dizendo aqui: ainda faltam alguns para entrar. Olha o versículo 11: diante disso, esforcemo-nos para entrar no descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Cara, quando é que você descansa? Quando você trabalha muito. E o texto está dizendo: se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, se esforça. E qual é o nosso esforço? Nosso esforço é aquele que está ligado no versículo 6: ainda faltam alguns para entrar. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, João vai dizer assim, ó: filhinhos, escrevo essas palavras para que não pequeis. Eu quero que você fique só nessa parte aqui, ó, filhinhos, porque essa é uma palavra grega chamada teknion, que é usada apenas
para descrever alunos que estão sobre o conselho de seus líderes, de seus pais, de seus professores. E João, inclusive Jesus, no capítulo acho que 16, eles vão usar essa palavra, filhinhos. O que a gente leu ali em Hebreus? Ainda faltam o quê? Olha o que diz em Gálatas capítulo 9, versículo 19. Gálatas capítulo 9 não existe. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como dores de parto por vossa causa, isto é, até que Cristo seja formado em vós. Josué e Caleb, dois velhos, pegam um monte de adolescente, pega um monte de criança e fala: vamos ensinar para esses caras, que são eles que vão entrar na terra prometida. E o texto está dizendo: ainda faltam alguns. A nossa evolução é o trabalho que a gente desenvolve para trazer para o corpo de Cristo aqueles que ainda faltam para ingressar na eternidade. Aleluia! Daqui uns dias o meu filho vai crescer, vai casar e vai gerar filho. Que essa igreja, em nome de Jesus, evolua. E sabe aonde é que está marcada a sua evolução? Quando você chega na situação de João e disse: filhinhos, eu estou te ensinando, eu estou te discipulando, eu estou te ajudando. E Jesus, ele te trouxe aqui para dizer que você já é salvo, e agora você precisa evoluir para salvar outras pessoas que estão na sua casa, para salvar outras pessoas da sua escola, faculdade, trabalho, bairro. Aleluia! Irmão, sabe qual é o título dessa ministração? Dai-me filhos. Você pode levantar a mão e dizer isso? Fala alto aí. Dai-me filhos. Filhinhos. Essa geração vai gerar filhos que vão entrar na terra prometida. Que esta seja uma geração que não vai gerar filhos que vão morrer no deserto, mas que filhos que saíram do Egito, mas que vão entrar, ingressar no descanso, porque o descanso é do Senhor, o projeto, o plano é do Senhor. E agora suas mentes não estão cauterizadas pelo mundo, mas estão em franca evolução, segundo a estatura de Cristo. Seus corações não estão endurecidos, mas maleável aos conselhos e direcionamentos de Deus. Aleluia! Olha esse texto de Tito capítulo 3, cara. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Pastor, onde fica Tito? Antes de Hebreus, querido, antes de Filemão, depois de Timóteo. Vai lá. Versículo 4. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade. O amor aqui, a palavra grega é filantropia. Pastor, e o que é filantropia? Do grego para o português é amor expressado, benfeitoria expressada por um amigo. Deus, ele foi filantrópico. Ele nos adotou quando nós éramos órfãos. Ele nos adotou quando nós éramos viúvas, desprezados. Aleluia! Ele nos adotou. E está dizendo aí, ó. Então que você possa praticar a filantropia. Mas vai falar de serviço social, pastor? Acho que é algo muito mais profundo do que isso. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Ele não praticou filantropia porque a gente tinha muita coisa. Não, você pratica filantropia com quem não tem nada. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a graça, versículo 6, perdão, derramou copiosamente sobre nós toda a sua generosidade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante a sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha o 8 agora.
Então ele fez um monte de coisa para que você fosse herdeiro. Mas olha aí, esta pois é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclameis categoricamente. Então o cara vai começar a anunciar, trabalhar, porque muitos, como é que é? Ainda faltam alguns, não é isso? A fim de que aqueles que crerem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. João Vitor compartilhou um versículo comigo agora antes do culto. Esse versículo diz: toda honra dada a Deus, o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo. Aleluia. De maneira que agora nós somos membros da própria família de Deus. Aqui está dizendo que é herdeiros, né? E agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo levantou-se novamente dentre os mortos. Cristo levantou-se novamente dentre os mortos. Aleluia. São muitos os que estão morrendo no Egito. São muitos os que estão morrendo no deserto. Uma igreja do Senhor precisa proclamar uma nova geração. Uma geração que vai dizer como Ezequiel: ó vento do Espírito, sopra dos quatro cantos e levanta exército onde existem esses corpos mortos. Sabe, irmãos, a Bíblia vai falar da história de uma mulher chamada Raquel. E lá em Gênesis capítulo 30, você não precisa abrir agora, a Bíblia vai dizer que ela vai chegar em Jacó. Ela era esposa de Jacó. E essa era uma família, era uma prática social e cultural da época. Isso não é repetido por nós, está fora da nossa realidade. Não significa que mesmo estando na Bíblia isso era o certo, tá, querido? Mas a Bíblia diz que ela vai chegar até Jacó. E ela era a mulher amada de Jacó, mas ela não tinha filhos. E ela vai dizer: dai-me filhos, senão eu morrerei. Ela estava querendo dizer: eu estou ficando velha e eu quero gerar filhos. João dizia: filhinhos. A igreja, a marca da evolução da igreja está quando ela começa a gerar filhos. Uma nova geração, uma nova consciência, uma nova mentalidade. Sabe, querido, eu acho isso tão interessante porque Raquel gerou um filho, José. E a Bíblia diz que depois, no caminho para Betel, voltando já para onde Deus estabeleceria Jacó, Raquel estava grávida. E a Bíblia diz que na hora do parto, Raquel entrou em trabalho de parto. E a Bíblia diz que ela morreu gerando filho, Benjamim. Irmãos, ela estava tão disposta a gerar filho, que ela não se importou com a sua morte. Isso é muito cristão. Cristão é cristão porque quando eu olho para Jesus, claro que Jesus importava com a morte porque era difícil, mas ele se importava com algo maior. Na morte dele estava nascendo primogênitos, herdeiros. Ele é o nosso exemplo e ele nos gerou como filhos, uma nova geração, nascidos em Cristo. Aleluia! Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Dai-me filhos. E o texto bíblico lá de Salmo capítulo 2 versículo 8 vai dizer: pede-me e eu te darei as nações por herança. E esse texto não é qualquer coisa, porque todo mundo que já leu aqui Salmo 2 sabe que é um texto
messiânico que vai falar do reino de Cristo. E no reino de Cristo Jesus fez um pedido: dai-me filhos, dai-me as nações da terra, dai-me filhos que possam entrar na casa do Pai. E esse é o ofício da igreja do Senhor: gerar filhinhos, gerar discípulos. E essa é a ministração para 2019. Você pode gerar muita coisa esse ano. Você pode gerar dinheiro, você pode gerar trabalho, você pode gerar muita coisa, conquistar muita coisa, mas nada disso é o teu compromisso principal. Teu compromisso principal é mostrar que você é uma nova geração. Aleluia, e vai gerar filhos. E esse sempre foi o mandamento de Deus para o homem: eu faço Adão, eu faço Eva, e de encher a terra. Aleluia. Essa igreja precisa gerar filhos. Essa igreja precisa gerar cristãos. Nós não fomos chamados para ser estéreis. Dai-me filhos, senão eu morrerei. Ela está dizendo: eu estou ficando velha e eu quero gerar filho. E eu quero que você ore agora. E o teu compromisso nesta noite é dizer para si mesmo que você quer ser um ganhador. Você quer gerar vidas. Você quer ganhar almas. Como é que é o texto lá? Ainda faltam alguns, e nós vamos em busca desses alguns que estão faltando. Quem é Josué e Caleb nesse lugar aí? Eu disse ontem para os irmãos, parece que não empolgou muito eles. Hoje eu sou o Josué, irmão. Quem é Josué nesse lugar aí? Ainda faltam alguns. Seja Josué. Hoje você é o Josué. Deus deixou dois camaradas lá, Josué e Caleb. Por quê? Porque vocês vão formar uma geração nova. Lá no teu trabalho não tem muitos, só tem um Josué, que é você. Às vezes tem um Caleb. Pastor, não tem muita gente comigo. Pois é, só um Josué e um Caleb, porque é eles que vão agora trabalhar na mentalidade de uma nova geração que vai entrar no plano, no descanso, na vontade de Deus. Essa mensagem está queimando e ardendo no seu coração aí, irmão. Aleluia. Quem quer ser o Josué de hoje? Quem quer ser o Josué de hoje? Fica em pé em nome de Jesus. Agora é hora da igreja orar.